Fala, servidor, tudo bem? Vai fazer concurso das polícias espalhadas pelo Brasil, em especial polícias penais. Eu tenho um convite especial para você. Assista essa aula, a gente vai falar sobre lei de execuções penais, tópico importantíssimo, eu falo até o tópico mais importante para as carreiras de polícias penais espalhadas pelo Brasil. Então, sou o professor Adenilton Almeida e quero te convidar e te agradecer por fazer parte desse projeto, tá? Então, começando o nosso primeiro bate-papo, eu quero te convidar novamente para, primeiro, seguir as minhas redes sociais. No Instagram, você vai encontrar aqui, ó, Professor Adenilton, e aqui no YouTube, já se inscreva no canal, assina as notificações e a gente vai bater um papo sobre o objeto e aplicação da Lei de Execuções Penais. Dá uma olhadinha no teu edital, eu vou do artigo 1º até o artigo 4º dessa lei, importantíssima, é a Lei 7.210, com as atualizações oriundas do último ano. Vamos começar? Primeira questão, já para não perder tempo, ela fala o seguinte: a execução penal tem por objetivo, marca isso aqui. Nós já tivemos provas, por exemplo, Polícia Penal do Estado de Goiás, concurso de 2019, eles cobraram como tema de redação. Olha só a importância. Tema de redação da Polícia Penal de 2019, Banca IADES, aqui no estado de Goiás, aqui do ladinho do DF, tá? Nós tivemos a cobrança como prova dissertativa, falar sobre os objetivos da Lei de Execução Penal. Se o candidato não tinha o domínio sobre esse tema, ele não conseguiu escrever legal. Então vamos ver quais são os objetivos. Joga aqui na tela e a questão falou assim, ó. A execução penal está no artigo 1º, pode olhar. Tem como objetivo efetivar. Ela vai efetivar duas coisas. Vou usar essa questão como apoio para a gente. Ela efetiva as disposições das sentenças. Vamos colocar o amarelo para sentenças? E além das disposições das sentenças, ela também vai efetivar as disposições das decisões criminais. E fora isso, tem um outro objetivo que eu marco aqui com vocês, que é proporcionar as condições harmônicas para a integração social do condenado e do internado. Vamos lá, vamos gabaritar. Deu um tempinho, você pegou papel e caneta e eu gabarito a primeira questão com vocês. A questão está correta. Qual que é o fundamento? É o artigo 1º. Então a gente vem aqui e dá uma olhadinha no artigo 1º da Lei de Execuções. Ele fala pra gente, a execução penal é Ctrl+C, Ctrl+V. A questão tem por objetivo efetivar as disposições das sentenças ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Claro que a gente não vai ficar só nisso, tá? Meu objetivo, fazer questões? Sim, mas com o grau de profundidade necessário para você acertar o que cair na tua prova. Não basta só fazer uma questão, de passar um gabarito e falar, dá uma olhadinha no artigo tal. Não, a gente vai aprofundar. Então, quando eu falo de efetivar sentenças, olha que coisa legal. Essa sentença, vamos escrever aqui, quando eu estou diante de uma sentença. É o objetivo da LEP efetivar sentenças. Perfeito. Essa sentença, ela pode ser em dois tópicos. Eu posso ter uma sentença condenatória, e eu também posso ter uma sentença absolutória. Professor, mas se ela é absolutória, calma, que é a absolutória que a gente chama de imprópria. Vamos aprofundar isso aqui. Então, é o objetivo da Lei de Execuções Penais. Efetivar disposições de sentenças? Perfeito, irmão, é o objetivo. Só que essa sentença ela pode ser condenatória. Quando eu falo sentença condenatória, ela pode ser de duas situações. Eu posso condenar esse réu para uma pena privativa de liberdade, detenção, reclusão, ou posso condená-lo para uma pena restritiva de direito, como prestação de serviço à comunidade, ou então limitação do final de semana, restrição de direito. A LEP vai ser aplicada e tem como objetivo efetivar essas sentenças, tanto aquela que condena, como aquela que tem uma chamada absolutória imprópria. Vamos organizar tudo para sua cabeça? Então eu tenho o seguinte, quando eu falo de pena, tá? Quando eu falo de sentença condenatória, eu posso condená-lo a duas situações. Eu posso condená-lo a uma pena privativa de liberdade. Detenção, reclusão, são penas privativas de liberdade. Então ele pode ser mandado para uma detenção ou ele pode ser mandado para uma reclusão. A LEP, ela tem como objetivo efetivar essas duas situações. Como também ele pode ser mandado para uma pena
agora não é privativa de liberdade, mas é restritiva de direito. E as penas restritivas de direito, eu vou colocar alguns exemplos que a lei de execução traz para a gente, tá? Jogo para cá. Então, ele pode ter uma pena de prestação de serviço à comunidade. Eu vou até tirar esse P aqui, a PSC, que é uma pena de prestação de serviço à comunidade. Ele vai trabalhar. Pode ser uma de limitação de final de semana, ou até mesmo uma restrição de direito. A gente fala sobre isso mais à frente. Ok. E pode ser uma chamada absolutória imprópria. Essa absolutória imprópria, ela está relacionada quando eu estou diante da aplicação de uma medida de segurança. Medida de segurança. Quem eu coloco aqui? Os inimputáveis. Quando você pega lá no artigo 26 do Código Penal, o artigo 26 do Código Penal ele vai trazer a figura do inimputável por questões de idade e questões de saúde. Se for por questões de idade, você leva para o código, não o código, né? Mas você leva para o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele vai aplicar para os menores de 18 anos. Se eu tenho menos de 18 anos, serei inimputável, não cometo crime, cometo ato infracional e sou submetido a uma medida socioeducativa. As medidas socioeducativas, elas são relacionadas à lei lá, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não aqui na 7.210, que é a nossa lei de execuções penais. A lei de execuções penais, ela tem como objetivo efetivar sentenças, e essas sentenças podem ser as absolutórias impróprias, que levam essa pessoa para uma medida de segurança e não para uma privativa de liberdade. Pega essa primeira informação, fique atento, pode ser objeto na sua prova. E fora isso, também para as penas, as sanções, né, as sentenças condenatórias. Fora isso, também vai para as decisões criminais. Adriano, me dê exemplo de decisões criminais? Claro, eu jogo para cá. Quando eu falo decisões criminais, vou puxar uma setinha e eu tenho as chamadas, por exemplo, prisões cautelares. Essas prisões cautelares, vamos colocar aqui, ó, pode ser a decretação de uma prisão preventiva, ainda não tem uma sentença transitada em julgado, mas ele fica privado da liberdade de forma preventiva ou então uma prisão temporária. Prisão temporária e prisão preventiva são decisões criminais e a lei de execuções penais, ela tem por objetivo efetivar essas decisões criminais, por exemplo, as prisões preventivas. E fora isso, a lei de execuções penais, tomar cuidado com o que eu vou marcar aqui para vocês, ela tem como objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Quando eu falo essa harmônica integração social do condenado, eu estou falando justamente sobre a ressocialização. Aí pode vir na tua prova, é o objetivo da lei de execuções penais a ressocialização? Sim. Dentro dos objetivos da LEP, você tem de ressocializar esse condenado, esse internado, para que ele volte a conviver no meio social. Você vai encontrar vários dispositivos da LEP que traz essa abordagem. Como, por exemplo, dá uma olhadinha no artigo 10 da Lei de Execuções Penais. Ele vai falar que a assistência é dever do Estado, então o Estado tem o dever de prestar assistência. E essa assistência, ela tem como objetivo prevenir novos crimes e orientar a volta desse condenado à sociedade. Então, quando o Estado dá assistência, ele tem como objetivo, sim, prevenir crimes, mas ele também tem como objetivo orientar o retorno à vida social desse condenado. Então, ele tem o objetivo da ressocialização, incluso nessa lei de execuções penais. Professor, e quais são essas assistências? Essas assistências, elas poderão ser, artigo 11, material, ela pode ser educacional, ela pode ser social, ela pode ser a saúde, jurídica e religiosa. Então eu tenho lá as assistências que serão dadas a esse internado. São 6 assistências: material, educacional, saúde, social, jurídica e religiosa. Todas essas assistências previstas lá no artigo 11 e vão ser detalhadas ao longo do nosso curso, você tem o objetivo de prevenir novas infrações e proporcionar a reintegração desse condenado ao meio social.
Dá uma olhadinha no artigo 4º, que ele vai falar que nessa função o Estado deve buscar a cooperação da comunidade. O Estado não vai fazer isso sozinho. Ele tem, dentro da própria Lei de Execuções Penais, no seu artigo 4º, essa função de buscar a cooperação, a colaboração da comunidade no processo de ressocialização, no processo de execução das medidas previstas na lei de execução. Entendido? Olha para cá, questão ficou correta, gabarito, fundamentado, artigo 1º. Porém, eu quero uma atenção aqui, ó. Professor, aonde? Sentenças. Porque quando eu falo de sentenças, essa sentença, ela hoje pressupõe o trânsito em julgado de sentença condenatória. O STF já se manifestou em ações diretas de constitucionalidade, ele manifestou pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. E quando ele manifesta sobre essa situação, isso aqui é um pouco de doutrina e jurisprudência para poder fundamentar a tua questão. Ele manifesta, ele, STF, ele traz a ideia de que eu não tenho a execução provisória da pena. A execução provisória da pena não pode ser confundido com prisões cautelares, prisão preventiva e prisão temporária. Essas eu poderei continuar, porque elas são medidas assecuratórias. Antes mesmo da decretação final, da condenação, antes mesmo da sentença transitada em julgado, eu posso, com o objetivo de assegurar a próxima execução, eu posso ter medidas assecuratórias, como, por exemplo, a prisão temporária, a prisão preventiva. Essas são medidas assecuratórias. Isso não tira a ideia, tá? Isso não é execução provisória da pena ou da sentença. Você tem a figura do preso provisório. Todavia, a lei de execuções penais, ela fala que eu vou efetivar sentenças. E dentro da sentença tem as sentenças condenatórias. Mas eu só posso começar a execução da pena quando eu tiver uma decisão transitada em julgado. Quem fala isso? STF. Professor, mas me mostra em qual local que o STF fala isso. Jogo para cá, vamos dar uma olhadinha? Então eu tenho aqui, ó, a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade. Olha, 3 ações diretas de constitucionalidade com fundamento no artigo 283 do Código de Processo Penal. Ele traz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência. Aí eu tenho a possibilidade de fazer a prisão cautelar, preventiva e temporária, ou então eu vou em virtude de condenação transitada em julgado. Eu posso ser preso? Posso, em 3 situações. Quais são as 3 situações? Ou eu serei preso em flagrante delito, ou eu serei preso por uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em função de uma decisão criminal, que seria a prisão cautelar, ou em função de uma condenação criminal transitada em julgado. Então a gente vai levar para a nossa prova, aí no seu dia de questões, é que hoje não há a execução provisória da pena. Eu tenho a necessidade de ter uma sentença transitada em julgado. Posição do STF. Claro que eu não vou confundir essa situação com as prisões cautelares. E eu vou ter uma exceção. Cara, exceção gosta de cair nas questões de prova. Qual que vai ser a exceção? É quando eu tiver uma condenação oriunda do tribunal do júri e ela for uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Ele pode ter, sem prejuízo, tá, de recurso ou tudo mais, ele já pode determinar a execução provisória das penas, tá, com expedição de mandado de prisão. Olha o que ele fala no artigo 492 do CPP, que é constitucional. Em seguida, o presidente proferirá sentença que, em caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou... Aí a segunda situação. No caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos, isso para o tribunal do júri.
de reclusão, determinará a execução provisória e já vai começar essa execução. Entendido? Eu vou falar dessa súmula daqui a pouquinho. Então pega essa visão para sua prova. A lei de execuções penais, ela tem como objetivo efetivar sentenças? Tem. Essa sentença pode ser condenatória e pode ser absolutória imprópria. Todavia, quando eu falo de sentença condenatória, eu tenho que ter o cuidado de levar para minha prova que ela tem que ter transitado em julgado para começar a execução da pena. Eu não posso ter uma execução provisória, com as suas exceções. Quais seriam as exceções? O caso das prisões cautelares, que na verdade ela é uma decisão criminal, ela não é justamente uma sentença, mas é uma decisão criminal proferida pelo juízo competente. É constitucional a prisão preventiva e a prisão temporária. Ou então uma exceção prevista no próprio Código de Processo Penal, quando fala das condenações oriundas do tribunal do júri, quando forem iguais ou superiores a 15 anos de reclusão, haverá a possibilidade de começar provisoriamente a execução dessa pena. Olha lá, não basta eu fazer uma questãozinha, colocar o gabarito para você e seguir o jogo. Não, eu vou falar com você de forma aprofundada. Se você quiser mais informações, não deixe de seguir aqui no YouTube, o meu canal, já se inscreva aí no canal, dá essa moral pro professor, e também no Instagram, você vai ter lá, Professor Adenilton. Então, meu convite é, siga no Instagram, Professor Adenilton, e no YouTube, se inscreva no canal, me ajude aí a produzir mais vídeos, mais informações para vocês. Vamos para cá? Olha a última informaçãozinha, súmula 643 do STJ. A 643 do STJ, ele fala que a execução da pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade, limitação do final de semana, restrição de direitos, são penas restritivas de direito e não privativas de liberdade. Depende do trânsito em julgado da condenação. Não basta, eu não vou começar uma prestação de serviço à comunidade. Isso tem fundamento no artigo 147 da própria Lei de Execuções. O artigo 147 fala que tem que ter o trânsito em julgado para começar a execução das penas restritivas de direito. Aí vem o STJ na súmula 643, e o STJ fala, ó, eu só posso começar a execução de uma pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade, limitação do final de semana, restrição de direito e outras, tá? Que possam vir ao longo da nossa legislação. Eu só posso começar a execução delas, eu vou aplicar a LEP, mas eu só começo se tiver um trânsito em julgado de sentença condenatória. Se não transitou em julgado, não haverá essa execução provisória para essas penas restritivas de direito. Assim também não há para as penas privativas de liberdade. Anotadinho? Vamos fazer questões? Joga para cá. Então, nós fechamos essa parte, esse bate-papo teórico. Eu venho para uma questão da FCC. Ele perguntou em 2022. A jurisprudência do atual Superior Tribunal de Justiça não admite a execução provisória da pena restritiva de direito, por força do disposto no artigo 147 da Lei de Execuções Penais. A questão está correta, foi o que eu acabei de falar com vocês. O fundamento para a gente matar essa questão, o artigo 147, LEP, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direito, o juiz da execução, cuidado que a competência não é do juiz que condenou, mas agora já é competência do juiz da execução, de ofício a requerimento do MP, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. E a nossa fundamentação jurídica, já que ele pediu o STJ, é a súmula 643, que a gente acabou de ler. A execução da pena restritiva de direito depende do trânsito em julgado da condenação. Perfeita a questão, já vamos seguir para a nossa próxima. Questão 2, correta. Questão 3. A lei de execução penal é destinado aos condenados definitivos. Perfeito. Eu tenho uma destinação para os condenados definitivos? Tenho. Não sendo aplicada aos presos provisórios. Aí ele estragou tudo aqui, ó, quando ele falou que eu não vou aplicar a lei de execuções penais para esse preso provisório. Então tá errada a questão. Quem são os presos provisórios para a nossa lei de execuções penais? Quando ele fala de preso provisório, ele está falando aquele que não tem uma sentença definitiva, mas ele tem, para a gente deixar isso bem marcado, uma prisão cautelar. Esse é um preso provisório. Prisão cautelar, me dê exemplo, professor. Ele pode ter uma prisão preventiva, ou ele pode ter uma prisão
temporária. Essas prisões são anteriores à sentença. Ele é considerado preso provisório e a Lei de Execuções Penais tem como objetivo também a aplicação, a efetivação de decisões criminais. Se tem a efetivação de decisões criminais, então sim, eu vou aplicar ao preso provisório. Só que eu vou achar um fundamento bem legal para você, é o artigo 2º, parágrafo único. O artigo 2º, parágrafo único, ele vai deixar claro que a Lei de Execuções Penais, ela também vai ser aplicada ao preso condenado como ao preso provisório. Então esse parágrafo 2º do parágrafo único do artigo 2º, ele é de uma importância fenomenal para você que está fazendo prova da Lei de Execuções. Então, para tudo, dá uma olhada para cá, anota essa informação. Artigo 2º, parágrafo único. A Lei de Execuções Penais também será aplicada aos presos provisórios e não só aos presos condenados. Adnilton, eu quero dar uma olhada nesse dispositivo, não seja por isso. Eu jogo ele aqui na tela para você. Parágrafo único do nosso artigo 2º. Ele vai trazer de forma clara. Esta lei, a nossa Lei de Execuções Penais, aplica-se igualmente ao preso provisório. Por hora, já está suficiente para a gente matar a questão. E ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, isso eu vou explicar, quando recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Perfeita, a questão ficou errada, porque eu aplico sim ao preso provisório. E eu já começo um tema importante, que é a aplicação da LEP. Essa aplicação da LEP, ela vai estar no artigo 2º. Então, para tudo, vou bater um papo rapidinho sobre a questão teórica e já seguimos para fazer questões. E sempre, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram, professor Adenilton, vai ser um prazer bater um papo com você. Vamos dar uma olhadinha? Para quem que aplica a Lei de Execuções Penais? Ou melhor, antes disso tudo, a Lei de Execuções Penais, ela vai ser aplicada em qual fase do processo? Porque nós vamos dividir o processo em dois. Eu tenho a fase de conhecimento, com o seu respectivo juiz, e eu tenho a fase de execução. A minha pergunta é, em qual fase a Lei de Execuções Penais ela vai ser aplicada? Claro que ela vai ser aplicada na fase de execução. Na fase de conhecimento, você tem um juiz específico, um juiz natural, para decidir sobre a situação, aplicar a sentença, e isso aí vai ser regido por leis próprias. Como, por exemplo, vai ser regido pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal e outras legislações que falem sobre a parte do conhecimento. Só que a partir do momento que eu sentenciei e começo a execução, a Lei de Execução Penal ela vai ser aplicada de forma primária. De forma primária, na fase de execução, eu aplico a LEP. Não tendo previsão na LEP, aí subsidiariamente eu vou buscar outras normas da legislação penal. Um exemplo clássico. Dentro da nossa Lei de Execuções Penais, ele não fala qual que é o prazo prescricional para as infrações. Então, se eu não tenho um prazo prescricional previsto para as infrações, eu tenho que buscar em algum local. Aí vem a jurisprudência e fala, você vai integrar, você vai preencher essa lacuna lá no artigo 109 do Código Penal. Você vai pegar o menor prazo de prescrição para os crimes previstos no Código Penal, já te adianto, é um prazo de 3 anos, e esse prazo vai ser o aplicado para as infrações aqui na Lei de Execução Penal. Já que a LEP, ela prevê as infrações leves, médias e graves. Todavia, ela não fala qual que é o prazo que o Estado tem para punir, qual que vai ser o prazo de prescrição dessas infrações. Então, existe uma lacuna. Se existe uma lacuna, eu vou integrá-la por meio da aplicação subsidiária de outro dispositivo que não seja a LEP. Mas a regra é que durante a execução eu tenho um juiz específico para a execução, muita atenção, nós vamos ver 2 súmulas importantes, é a súmula 611 do STF e a súmula 192 do STJ, são súmulas importantíssimas que a gente vai dar uma olhadinha ao longo dessa aula, tá? Mas eu tenho que gravar, destacar, grifar para a sua prova que a Lei de Execuções Penais ela é aplicada na fase da execução. E subsidiariamente eu aplico outras normas para preencher lacunas oriundas da Lei de Execução. Aí eu jogo para cá e eu tenho o artigo 2º que você vai ler comigo. E ele fala, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade desta lei, que é a LEP, e no Código de Processo Penal, que vai ter uma aplicação subsidiária. Aí eu deixei anotado. De forma primordial, a execução penal será regrada pela Lei de Execução
e subsidiariamente no que contrariar, será aplicada o Código de Processo Penal para suprir eventuais lacunas. E o que cai na tua prova é o parágrafo único. Adnilton, o que de fato vai aparecer lá no dia da minha prova? É isso aqui, ó, o parágrafo único. Ele é o que no dia a dia de prova vai cair. Aí ele fala pra gente, esta lei aplica-se igualmente ao preso provisório, faz uma marcação, um destaque. Você já viu questões que perguntaram para você se eu irei ou não aplicar a lei de execução ao preso provisório, e você sabe que sim. Aplica-se ao preso provisório a lei de execuções penais. E ao preso condenado, também vou aplicar. Só que dentro do preso condenado, nós temos duas justiças especializadas. Eu tenho a justiça eleitoral e eu tenho a justiça militar. Aí a pergunta de questões é a seguinte, vou olhar para você para a gente fechar esse tópico. Eu vou aplicar a LEP para o preso provisório? Vou, beleza, matei essa questão. Eu vou aplicar a LEP para o preso condenado pela justiça comum? Vou, justiça comum, preso condenado, aplica-se a lei de execuções penais. Agora, e as justiças especializadas? Quais justiças especializadas? Duas, justiça militar e justiça eleitoral. Se eu tenho um preso que cometeu um crime eleitoral, foi julgado pela justiça eleitoral, eu aplico a lei de execuções penais quando ele estiver cumprindo a sua pena, a sua sentença? Outra pergunta, aquele que foi condenado pela justiça militar, ele, enquanto militar ou não, condenado pela justiça militar, eu aplico a lei de execuções penais? E aí você vai mandar o famoso depende. Depende qual local ele está cumprindo a sua pena. Se ele foi condenado pela justiça militar ou eleitoral, e ele estiver cumprindo a pena em um estabelecimento de jurisdição ordinária, eu vou aplicar a lei de execuções penais. Exemplo, eu tenho um militar condenado pela justiça militar que está cumprindo pena em um quartel, tá? Um quartel da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, do Exército ou da Aeronáutica, enfim, ele está no estabelecimento militar, cumprindo uma pena por crime militar. Eu não irei aplicar a lei de execuções penais. Por quê, professor? Porque ele não está no estabelecimento de jurisdição ordinária. Ele está no estabelecimento de jurisdição especial, jurisdição militar. Então não vai aplicar a lei de execuções penais. Da mesma forma, se ele está cumprindo uma pena oriunda da justiça eleitoral, só que ele está no estabelecimento eleitoral, ele não haverá a aplicação da lei de execuções. Agora, se esses dois estiverem no estabelecimento de jurisdição ordinária, vamos pegar o exemplo do DF. Ele está aqui no DF, ele está cumprindo pena no Complexo da Papuda. Mesmo que ele tenha sido condenado pela justiça militar ou eleitoral, mas a execução da pena dele é no nosso Complexo da Papuda, que é um estabelecimento de jurisdição ordinária. Eu não vou aplicar nem o Código Penal Militar e nem o Código Eleitoral. Eu vou aplicar a Lei de Execuções Penais, porque ele está em um estabelecimento de jurisdição ordinária. Vamos pegar o finalzinho? Ao finalzinho fala assim, ó. Quando recolhido, quem? Justiça Eleitoral e Militar, quando estiverem recolhidos a estabelecimentos sujeitos à jurisdição ordinária. Se ele está numa jurisdição ordinária, Brasil, eu vou aplicar a Lei de Execuções Penais. Posso deixar isso melhor para você? Claro. Olha só. Preso provisório. O preso provisório, nós chegamos que aplica-se a Lei de Execuções Penais. A LEP, a Lei de Execução Penal, a 7.210, vai ser aplicada ao preso provisório. E o preso condenado da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, quando eles estiverem, só se eles estiverem recolhidos em estabelecimento, só se eles estiverem recolhidos em estabelecimentos sujeitos à jurisdição, só que agora tem que ser uma jurisdição ordinária. Ordinária. Se eles não estão num estabelecimento, vou melhorar esse ordinária, porque ficou bem ordinária mesmo, né? A escrita aqui. Então melhora esse negócio aí, professor. Bora lá. Se eles estiverem em um estabelecimento de jurisdição ordinária. Aí agora eu vou aplicar a Lei de Execuções Penais.
eu aplico a LEP se o local que ele cumpre pena é de jurisdição ordinária. Se não for de jurisdição ordinária, não haverá aplicação da Lei de Execuções Penais, mas sim o Código Penal Militar, o Código Eleitoral, eles que vão relacionar essa ideia aí pra gente. Ok? Dá só pra gente fechar isso aqui? Dá, pessoal? Olha lá, vamos fazer uma questão? IBFC 2023, prova da Polícia Penal aí do estado do Acre, prova de especialista em execução penal relacionado à Secretaria de Administração Penitenciária de lá. Esta lei, que é a nossa LEP, aplicar-se-á igualmente ao preso provisório, certo? Preso provisório é aquele que está cumprindo uma prisão preventiva, eu aplico a Lei de Execuções. E ao condenado, aí ele colocou aí pra gente, justiça eleitoral, justiça militar. Quando recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Opa, agora deu certo. Porque não basta ele estar na justiça eleitoral ou militar. Ele tem que estar cumprindo a pena na justiça ordinária. O estabelecimento ao qual ele está tem que ser da justiça ordinária. E aí ficou ok a questão. O fundamento é o nosso parágrafo único que a gente leu aí várias vezes, fechando essa estrutura para você. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Perfeita a questão, ok? Amigão, eu preciso de um tempo maior para a gente falar sobre algumas súmulas que são bem importantes para vocês. Então já clica no próximo vídeo e a gente vai voltar com mais informações seguindo essa dinâmica. Muita questão, porém com muito conhecimento, de uma forma fundamentada, com jurisprudência, com doutrina, com informações que são peculiares para caírem na sua prova. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, deixa aí a sua colaboração, o seu comentário e me siga nas redes sociais. Professor Adenilton no Instagram, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais!